fico muito feliz de você estar aqui comigo, de já ter assistido as outras aulas. Hoje nós vamos falar sobre a musculatura do amor, a musculatura pélvica. Você já ouviu falar sobre o músculo do amor? No Tantra nós chamamos de músculo do amor porque é muito mais bonito, muito mais, muito mais tântrico, né? Mas o nome mais popular é justamente musculatura pélvica. Tanto homens quanto mulheres têm a musculatura pélvica. Para quem tem pênis, é justamente aquela musculatura que faz com que controle a ejaculação e que faz com que o pênis suba e desça. Se você tem pênis, você já tentou fazer esse movimento aí de contrair, relaxar e fazer esse movimento aqui com o pênis? Você consegue fazer isso? Se você consegue, é um sinal de que a tua musculatura pélvica tá ok, tá trabalhada. Se você não consegue fazer, é porque realmente você precisa trabalhar a musculatura pélvica. Outro sinal de que você precisa trabalhar essa musculatura do amor. Se você não consegue reter o sêmen, se você tem dificuldade de ereção, se a sua ereção não tem qualidade, tudo isso são sinais de flacidez na musculatura do amor, tá bom? E para quem tem vulva, para quem tem vagina, como que a gente descobre os sinais de que a musculatura pélvica não tá ok, que a musculatura do amor tá um pouquinho flácida? Geralmente é dificuldade de libido, dificuldade de lubrificação, dificuldade de sentir prazer, dor muitas vezes no sexo, muitos flatos vaginais, quando solta aqueles gasezinhos vaginais durante a penetração, principalmente em algumas posições, é muito comum ter os flatos vaginais, tá? Flato vaginal é comum, não é uma coisa de outro planeta, tá? É só porque entrou ar. Só que se você tem em excesso e em todas as posições, é sinal de que a sua musculatura do amor está bem flácida. A posição que é mais comum ter flatos vaginais é de 4 por conta da posição que fica tudo muito aberto e tem uma entrada de ar, tá? Essa posição aí é normal ter flatos vaginais, não tem problema nenhum. Mas se você tem esses flatos com muita frequência, aí sim é sinal de que realmente tua musculatura do amor está precisando de uma atençãozinha. E temos aqui um aluno perguntando, a ejaculação precoce também entra nesse caso? Com certeza. A ejaculação precoce muitas vezes está relacionada com a musculatura do amor flácida. Não são todos os casos, não é 100% dos casos. É muito importante ter uma avaliação e com o exercício que nós vamos ver hoje, no final dessa aula, você consegue fazer essa avaliação, tá? Eu vou te ensinar a fazer isso, a ver se a sua musculatura tá ou não ok. Mas geralmente, quando você tem a ejaculação precoce, isso pode estar associado também com a ansiedade e também com, né, essa desconexão com o corpo, que pode ter relação com a musculatura do amor, mas também pode ter uma relação muito mais emocional, sabe? A dificuldade de ereção e a ejaculação precoce e a falta de lubrificação são questões que muitas vezes estão mais relacionadas com o psicológico, com o emocional, do que com o físico. Nos meus atendimentos é muito comum aparecerem homens com dificuldade de ereção, com dificuldade de ejaculação, né, pela ejaculação ser precoce. E a primeira coisa que eu peço para os meus pacientes é exames. Primeira coisa, porque você tem que, não adianta nada você trabalhar o emocional se o seu físico não tá ok, se o fisiológico não está ok. Então tem que ter um conjunto, tem que ter uma conexão. Na nossa sociedade a gente separa muito as coisas, né? Ah, o físico é isso, o emocional é aquilo, o espiritual é aquilo, é tudo separado. Mas na verdade tá tudo junto, tá tudo interconectado. A forma como você se relaciona com os seus pais, muitas vezes está relacionado com a forma como você se relaciona com seus companheiros, com as suas companheiras. Muitas vezes a gente imita as relações. Então, quando a gente cura relação dos pais, a gente cura relação com os companheiros, com as companheiras, né, meus amores? Então, tudo tá conectado. Não adianta a gente querer essa separatividade. Visualizou essa situação toda aqui, ó, vê que nós somos um ser integral com muitos corpos físicos, mentais, espirituais e com muitas inteligências conectadas.
Por isso que é tão importante você ter esse acompanhamento profissional, ter essa avaliação e principalmente ter essa autoobservação. Bom, Jéssica, não, ó, já fiz os meus exames, tá tudo certo, os meus hormônios estão ok, tá tudo bonitinho, realmente a minha questão é emocional e não fisiológica. Aí sim, nós vamos ter que trabalhar a tua ansiedade, os teus traumas, as tuas questões. Nesses dois casos aí, a musculatura pélvica, ela tem importância, tanto na questão fisiológica quanto na questão emocional. Eu vejo que esse exercício, o Mula Bandha, que eu vou passar para você, ele traz essa junção das duas coisas, então você já consegue também em partes avaliar o fisiológico. Você não consegue avaliar 100%, porque a gente não está avaliando aqui níveis hormonais, né? Como, por exemplo, testosterona, que influencia muito, muito, muito na libido. Mas você consegue avaliar a parte fisiológica da musculatura em si. Se ela tá flácida, você vai ter dificuldades. E também, com esse exercício, você vai acabar avaliando em partes, você acaba avaliando o emocional. Por quê? Nós vamos associar meditação, respiração e movimentos do corpo. Isso faz com que quando a gente medita, né? Não sei vocês, mas se vocês meditam, vocês praticam a meditação, quando a gente medita, é muito normal as nossas questões internas brotarem, né? Então a gente está ali fazendo a nossa meditação, respirando e os pensamentos vêm em enxurrada. É bem provável que no exercício que você vai aprender hoje venham pensamentos também. E pode ser que venham pensamentos relacionados à sua sexualidade, porque nós vamos estar trabalhando a musculatura. Todo o nosso corpo tem memória celular. Quando nós estamos trabalhando a musculatura do amor, a musculatura pélvica, nós vamos estar trabalhando, em especial, memórias celulares relacionadas ao sexo, né? A relação sexual ou aos nossos relacionamentos. Todo o nosso corpo, ele armazena memórias. Você concorda com isso? Escreve para mim se você concorda, se você não concorda, se você tem uma opinião diferente, se você já observou isso. E eu posso te dar um exemplo bem prático. Ó, quando você fica tensa, quando você fica tenso, é muito comum você ter dor nos ombros, né? Num dia muito estressante, você tem dor nos ombros. Mas você malhou os seus ombros? Você carregou peso por aqui, alguma coisa assim? Não. Por que teu ombro tá doendo? É uma reação fisiológica das suas emoções. Então, as nossas emoções, elas afetam sim o fisiológico. E isso a longo prazo pode gerar dores crônicas, dificuldades, problemas. Aquilo vai se tornando uma memória celular que fica ali armazenada e se torna um gatilho. Com esse exercício que eu vou passar para você, você consegue desbloquear essas memórias celulares que estão relacionadas à tua libido, que estão relacionadas à sua sexualidade, que muitas vezes está relacionada com os seus relacionamentos anteriores. Então, se surgirem catarses emocionais, se surgir vontade de chorar, chore. Se der vontade de rir, ria. Se trouxer desconforto, se você achar que está fazendo errado, se você achar que está esquisito, continue. Nós precisamos liberar isso, liberar essas memórias, liberar essas emoções. E você se lembra dos pilares do Tantra? Respiração, movimento e som. Você não pode reprimir e bloquear nenhuma dessas três chaves, nenhum desses três pilares. Durante qualquer prática tântrica, você tem que ter em mente que a respiração, o movimento e o som, eles são a chave para desbloquear o seu corpo e a sua mente. E as curas que você está almejando que venham para você, elas vão ser muito mais fáceis quando você desbloqueia essas três chaves. Imagina só que todo o potencial orgástico do seu corpo, ele está armazenado aí dentro de você. Ele não está fora. Não existe algo fora de você. Essa coisa de ficar tomando azulzinha, né? De ficar tomando remedinho, comprimido, coisa que aumenta a libido, que aumenta o tesão, isso resolve em partes.
mas não resolve 100% e você fica dependente daquilo. É algo externo para trabalhar algo que é interno. Por isso que é tão importante a gente trabalhar o interno para melhorar o externo. Quando você trabalha as suas questões, quando você assume a responsabilidade pela sua vida, pela sua libido, pela sua sexualidade, pela sua energia sexual, quando você assume essa responsabilidade e para de ficar jogando a responsabilidade no outro, o que acontece? A sua sexualidade se liberta, você começa a acessar o seu potencial, né, meu amor? Você consegue realmente ter autonomia e independência, porque você já sabe como que teu corpo funciona. Então, se você tiver numa relação sexual que talvez não esteja tão prazerosa assim pra você, você consegue contrair e relaxar aquela musculaturinha que vai te fazer sentir prazer, porque você já sabe fazer isso, porque você já treinou, você já aprendeu sozinha, sozinho. Não adianta nada falar assim, Jéssica, tô com dificuldade de ereção, estou com dificuldade de libido. E aí só deixa pra fazer esses exercícios lá na hora do sexo. Não dá. Aí você deve estar se perguntando, com que frequência eu devo fazer esse tipo de exercício? Eu recomendo todos os dias. Você pode e deve fazer todos os dias. Se você não puder fazer todos os dias, faça no mínimo uma vez por semana. Mas principalmente, se a sua musculatura pélvica estiver flácida, faça todos os dias para que você ganhe fortalecimento. E falando em fortalecimento, vamos pensar em músculos. Nós vamos trabalhar a musculatura do amor, a musculatura pélvica. Então, pare e pensa. Quando você resolve fazer academia, quando você resolve ficar gostosona, gostosão, você pode chegar do nada e pegar vários quilos, muito peso. Você até pode, mas o que vai acontecer contigo? Dor muscular, fadiga, pode acontecer uma distensão muscular, você pode lesionar o seu músculo ao invés de trabalhar e melhorar, certo? Então, o mesmo acontece com qualquer músculo do nosso corpo. Quando você vai fortalecer a musculatura do amor, você tem que ter carinho com ela, você tem que ter amor com ela. E você tem que entender que não adianta forçar a barra. Então, se eu peço para você ficar 5 segundos contraindo essa musculatura e você não consegue, está tudo bem. Eu, Jéssica, não consigo chegar hoje na academia e pegar, 50 quilos no braço e ficar lá fazendo 20 sessões de 50 quilos aqui. Eu não consigo. E isso... meu Deus, eu sou uma péssima pessoa, eu sou uma pessoa horrível. Não. Você tem que ter amor com você. Então eu tenho que começar com o peso que eu consigo, com o tempo que eu consigo. Por isso, quanto mais fraca estiver a sua musculatura pélvica, mais dificuldade você vai ter em fazer esse exercício. Então você vai ter que ficar treinando todos os dias, mas pouquinho. Lembra da metáfora aqui em relação à academia, em relação ao peso? Você tem que fazer esse exercício todos os dias. Primeiro você pode começar 1 minutinho por dia. 1 minutinho. Contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa. Pode ser assim, rapidinho. Faz isso por uma semana ou por quanto tempo você sentir que ficou fácil. Enquanto esse 1 minutinho estiver difícil, você continua. Depois que ficou fácil, não, Jéssica, 1 minuto tá muito fácil, consigo contrair e relaxar tranquilamente. Aí sim você pode aumentar para 3 minutos. Quando 3 minutos ficar fácil, aí você aumenta para 5. Aí sim você pode ir aumentando. Assim como você pode aumentar o tempo de exercício, eu recomendo essa média de 5 minutos por dia, não precisa fazer mais do que isso, tá? Fez 5 minutinhos por dia? Ótimo, tá fácil. Você pode aumentar o tempo de contração. Então, Jéssica, hoje eu consigo ficar com a musculatura do amor contraída por 1 segundo. Ótimo, contrai 1 segundo e relaxa. Depois, você consegue, uns 5 segundos. Ótimo, relaxa. E aí depois, mais tempo.
Mas isso tudo tem que ser assim, ó, com amorosidade e com respeito para o seu corpo, respeito com os seus limites, justamente para você não forçar demais. Não queira começar do nada fazendo um exercício que você não dá conta. E quais serão as consequências desse exercício, dessa atividade? Porque você tem consequências, né? Quais são as consequências que você tem quando faz uma atividade física, quando trabalha aí o teu corpinho, quando você vai para uma academia? Pensa e me diz, quais são as melhoras que você tem? Reflete um pouquinho enquanto eu vou bebendo uma aguinha aqui. Geralmente, o simples fato de a gente estar fazendo atividade física, independente da atividade, já melhora os nossos hormônios de felicidade, né? Mas em especial aqui, essa atividade física, trabalhando essa musculatura do amor, ela vai melhorar o seu empoderamento, ela vai melhorar a sua relação com o seu corpo. Você vai conseguir se conectar muito mais facilmente com o seu corpo. Você vai ter uma melhora na sua libido, aumento da lubrificação, aumento da qualidade da ereção, da ejaculação, mais prazer durante o sexo. E eu tenho uma dúvida aqui que eu quero ler. Jéssica, existe a chance de suas lives serem convertidas em um podcast? Seria top. Existe sim, existe sim. É uma ótima opção. Bom, agora vamos trabalhar então essa musculatura. Chega de enrolação, né? Chega de enrolação, vamos... Não, mas brincadeira, não é enrolação não, gente. Tudo que eu tô falando aqui é muito sério e é muito importante que você saiba fazer isso, porque não adianta nada eu soltar a informação aqui, ó. Ah, trabalhe a musculatura pélvica, trabalhe o pompoarismo, faça a mula banda. Não adianta eu falar e não trouxer essas instruções básicas de autocuidado para que você não prejudique, né, a tua musculatura. Não é isso que eu quero que você trabalhe a tua musculatura. Então você tem que ter essa consciência do limite do seu tempo, do limite do seu corpo. E para que a gente saiba aí como é que tá essa musculatura, nós vamos fazer um exercíciozinho bem básico, primeiro de teste. Vamos testar a sua musculatura pélvica. Então se coloca aí com a coluna ereta, se ajeita teu corpo, deixa a coluna ereta, respira fundo e você vai encher bem o seu abdômen de ar. Vou explicar primeiro antes da gente fazer, tá? Então você vai encher o abdômen de ar e você vai soltar o ar em 3 tempos, tá? Então imaginei que você tem uma bexiguinha aqui de ar e você vai soltar o ar dessa bexiguinha em 3 partes, tá? Como se você estivesse soltando aos pouquinhos. Então você vai inspirar e vai soltar. 3 passos, certo? Então vamos lá? Inspira, solta 1, solta 2, solta 3. Observou como foi fazer esse exercício? Observou que provavelmente contraiu o teu abdômen? Conta aí pra mim, o que contraiu? O abdômen geralmente contrai e geralmente você tem um estímulozinho ali na musculatura pélvica, o esfíncter ou a vagina, o ânus, o pênis, eles fazem alguma contraçãozinha. Você observou alguma contração? Vamos fazer um pouquinho mais devagar? Então você vai soltar o ar agora mais devagarzinho, vai ter uma contração aí, vai ter uma pausa entre as respirações. Inspira bem fundo, solta 1, solta 2, solta 3. Conseguiu observar agora se existe ou não essa contração? É importante você observar essa contração e você sentir essa contração para que você consiga sentir o seu corpo. Algumas pessoas estão tão desconectadas que muitas vezes não conseguem nem sentir a musculatura pulsando. Então você tem que ficar realmente concentrada, olhos fechados e sentindo o seu corpo. Agora que você já entendeu, né, qual que é a musculatura que você vai trabalhar? Essa musculatura aí, ó, que contrai e relaxa. Você já entendeu? Já consegui sentir, observei a contração. Beleza. É a mesma musculatura para segurar o xixi. Então, pensa assim, ó, que você está com muita vontade de fazer xixi e tenta contrair a musculatura como se você fosse segurar o xixi. E relaxa.
Conseguiu identificar? Para mim é bem importante saber se você conseguiu identificar essa musculatura, para que a gente dê continuidade no Mula Bandha, tá? Então, me dê o seu feedback. Por que Mula Bandha? Nossa, falei tantos nomes diferentes, né? Mula Bandha é o nome desse exercício mais conhecido no yoga. No yoga é chamado Mula Bandha, que é justamente o fecho do assoalho pélvico, especificamente ali no períneo e o ânus. É essa junção neuromuscular que é estimulada pela concentração e contração da área. É uma ação consciente. Mula, traduzida do sânscrito, significa raiz. E bandha, do sânscrito, encontra-se em várias traduções, mas um dos significados é aperto, é amarrar, é segurar, parar, fechar, travar, apertar. Então, esse nome está relacionado a contrair e relaxar, e recebe esse nome porque fica na coluna espinhal. A sua localização ela é diferente nos homens e nas mulheres. No homem, né, ou na pessoa que tem pênis, fica no períneo, fica muito mais perto do ânus, atrás das genitais, perto da coluna vertebral, perto da base da coluna. Nas pessoas que têm vulva, a localização ela é mais próxima da parte superior do colo do útero. Mas você vai observar que muitas vezes o períneo também, né, a região do ânus também contrai quando você trabalha essa musculatura. Não apenas fisicamente você trabalha essa musculatura, né, mas também em maneiras sutis de você trabalhar essa musculatura. O Mula Bandha é uma técnica para conter e canalizar a energia associada ao chakra Muladhara. Vocês conhecem esse chakra Muladhara? É mais conhecido como o chakra básico, que é o chakra da base da coluna. E ele fica ali na coluna vertebral, representando o estágio da consciência onde predominam as necessidades básicas de sobrevivência. Mula também está referente à raiz de toda ação. E a raiz de qualquer ação é um pensamento. Quando nós começamos a refinar os nossos pensamentos, restringindo e vinculando as intenções por trás das nossas ações, as próprias ações se tornam refinadas. E por isso que eu te falei que quando nós trabalhamos esse exercício, nós estamos trabalhando corpo e mente. No nível físico e mais superficial do Mula Bandha, ele é basicamente assim, contrair o ânus. Contrair a vulva, contrair o pênis. É o músculo que contrai durante a Mula Bandha, é justamente o períneo. E a dificuldade não está tanto em contrair esse músculo, mas em manter essa contração. E aprender a relaxar quando você quer. Você precisa aprender a contrair e relaxar de acordo com a sua vontade. Porque o períneo ele contém uma estrutura que é muito rica de grupos musculares e plexos nervosos. E quando nós começamos a contrair essa musculatura do esfíncter, do ânus, da uretra, eleva sangue para a região. Você leva sangue para a região, você aumenta a vascularização da região. Quando a gente aumenta a vascularização, a gente aumenta a qualidade do tecido. Quando nós estamos aí fazendo esse exercício, o abdômen também trabalha. Você percebeu que quando nós soltamos o ar, quando nós contraímos o abdômen, fica mais fácil contrair o ânus. Então, nós estamos trabalhando também o plexo solar, que fica na boca do nosso estômago. É a área do abdômen inferior, que ela é contraída e ela é empurrada para a coluna espinal. Então, ela eleva em direção ao diafragma. Quando a gente faz a gente eleva essa energia, a energia Kundalini que fica lá embaixo e vai subir. Esse é o movimento de subir. Tecnicamente é uma contração do esfíncter anal que vai elevar essa energia, que vai subir e você vai trazer essa energia para cima. E conforme a gente vai trazendo essa energia para cima, a consciência corporal vai aumentando e a sua consciência
também vai expandindo, né? A outra consciência vai expandindo também. Mas isso aí a gente deixa para uma próxima live. Gostou dessas informações? É importante, né? O Mula Bandha, ele é muito potente, ele é muito forte e ele ativa todo o seu corpo. Vamos agora contrair e relaxar o nosso corpo. Eu não vou ensinar aqui exatamente como é na yoga, tá? Então você vai observar várias variações desse exercício. Eu vou ensinar aqui para você de uma forma mais tântrica, de uma forma mais relacionada com a energia Kundalini. Então, coloca a tua coluna reta, respira fundo, enche o seu abdômen de ar e você vai tentar agora soltar o ar de uma vez só e contrair o abdômen e contrair o ânus. Então vamos lá, 1, 2, 3 e inspira e solta. Mantenha a contração. Eu tô aqui ó, com a minha musculatura contraída enquanto eu estou falando com você. E solta. Inspira. Solta o ar de uma vez só. Mantenha a contração. E relaxa. Muitas vezes é mais fácil a gente fazer isso segurando o ar do que falando como eu tô fazendo com você, do que respirando, tá? Então isso aqui é o nível mais básico. Inspira. Solta o ar de uma vez. Mantém. Mantenha a musculatura pélvica contraída, o abdômen contraído. Consegue fazer isso? Diz pra mim se você consegue. Se você consegue fazer... desculpa, esqueci de relaxar. Relaxa. Você conseguiu ficar ao mesmo tempo que eu com a musculatura pélvica contraída? Então relaxa essa musculatura. Conseguiu soltar o ar e relaxar na musculatura? Agora nós vamos tentar fazer esse mesmo exercício mantendo a respiração. Esse aí seria o segundo nível, tá? O nível 1, o nível mais básico, é você manter contraída a musculatura junto com a respiração. Se você consegue manter a musculatura contraída e continuar inspirando e expirando tranquilamente, é porque a sua musculatura está forte. Se você não consegue soltar o ar e manter a musculatura pélvica contraída, aí é porque a tua musculatura está flácida. Lembra que eu te falei que eu ia passar uma avaliação de como é que está a tua musculatura? Então vamos lá. Inspira bem fundo. Solta o ar de uma vez só. E agora que a tua musculatura pélvica está contraída, veja se você consegue inspirar e expirar mantendo a musculatura contraída. Você vai observar que vai ficar uma respiração mais torácica. Relaxa. Conseguiu respirar? Vai ficar uma respiração mais torácica porque o abdômen fica mais contraído e a musculatura pélvica fica mais contraída também. Conseguiu fazer essa inspiração e expiração mantendo a musculatura pélvica contraída? Por exemplo, eu consigo falar, tô com a minha musculatura pélvica contraída, tô falando com você, estou respirando. Isso aí é sinal de que minha musculatura está fortalecida. Se você não consegue respirar, não consegue falar enquanto mantém a musculatura contraída, é sinal de que ela precisa ser trabalhada. Respira fundo. Agora o último testezinho. Vamos ver se você consegue deixar de contrair o abdômen. Deixe de contrair o abdômen. Mantenha a musculatura pélvica contraída sem o abdômen, ó, sem respiração, sem nada. Veja se você consegue contrair e relaxar sem você associar com a respiração. Veja se você consegue fazer esse movimento. Assim é fácil. Agora vamos contrair e deixar por 5 segundos. Solta. Como é que foi para você? Você conseguiu manter a musculatura pélvica contraída sem contrair o abdômen? Se sim, é porque a sua musculatura pélvica, ó, tá em dia. Se não, é porque ela realmente precisa ser trabalhada. Esse exercício que eu passei para você é o exercício mais básico,
mais simples. Na próxima aula eu vou trazer mais práticas, mais completas de como você fazer esse exercício e ativar essa energia Kundalini para ela subir e você acessar todos esses estados e todos esses benefícios que eu trouxe para você hoje. Muito importante, contraia e relaxe a sua musculatura. O mais importante é, além de ter o controle da musculatura, é ter o controle de manter contraído e poder relaxar a hora que você quer. Esse é o nosso objetivo para manter a saúde da tua musculatura do amor.